Crash Bandicoot é uma verdadeira aula de criatividade, design de personagens, ambientação em cenários e animação. Hoje a gente vai fazer uma análise da narrativa visual dessa obra e a gente vai entender por que ela conseguiu envelhecer tão bem e o que a gente pode aprender com os desenvolvedores dessa franquia. Então se ajeita aí e vamos para mais um vídeo do canal Galdino Toon. Eu sou Paulo Galdino e solta a vinheta. Design de personagem. Para começar, vamos voltar para 1996, uma época em que produzir um jogo de videogame por si só já era algo revolucionário. Os recursos eram extremamente limitados, mas isso não parou os ambiciosos jovens Andy Gavin e Jason Rubin, que criaram todo o conceito do jogo. Eles já sabiam desde o início que eles queriam usar o 3D, mesmo sendo uma tecnologia bem pouco explorada na época, e para deixar tudo mais desafiador ainda, eles queriam aplicar técnicas do desenho animado 2D dentro do jogo 3D. E foi aí que entrou o grande Charles Zampillas, que foi o responsável por projetar e planejar o design do Crash. E esse trabalho foi simplesmente essencial, porque o Crash é aquele tipo de personagem que te cativa só de olhar. Nos anos 80, 90 e até início dos anos 2000, não tinha YouTube pra gente assistir gameplay ou ouvir a crítica pra saber se o jogo era bom ou não. A gente escolhia meio que pela capa, pelo título e só torcia pra que fosse bom, né, quando a gente chegasse em casa. Eu mesmo já escolhi muito jogo de PlayStation 1 e PlayStation 2 assim. E era assim que a gente acabava comprando na época uns jogos tipo GTA San Andreas Rio de Janeiro, por conta da capa. E não eram só os jogos que funcionavam assim. Os filmes, os álbuns dos artistas também dependiam muito da capa para serem escolhidos. Bandas como Guns N' Roses e Nirvana, por exemplo, tiveram vários álbuns vendidos justamente por conta da capa instigante. E o Crash foi pensado exatamente para isso, para comunicar logo de cara algumas coisas muito claras. Primeira coisa, confusão mental. Isso tá na própria ficha técnica do personagem. Abre aspas. O Crash é um ser amável, corajoso, alegre e confuso. E isso não tá lá só por estar. É algo que você percebe logo na primeira aparição dele em Crash 1. Aquele olhar meio perdidão, meio voado, já te entrega exatamente quem é o personagem. Segunda coisa, agilidade corporal. O Crash precisa transmitir que ele é um personagem ágil, que pula, dá saltos mortais, que gira, que se pendura. Por isso ele é magro e tem pernas grandes e braços compridos, né? Mas o olhar vibrante, sua cor chamativa, só de olhar para ele você entende que não se trata de um jogo calmo. É um jogo bem desafiador, rápido e cheio de ação. E terceira coisa, estilo cartoon. Só de bater o olho no Crash você percebe que ele não é feito para parecer realista. Ele é 100% inspirado em desenhos animados. Tanto que na época os desenvolvedores dele contrataram animadores 2D para aplicar os princípios da animação no personagem. O Crash, ele se estica, ele achata, ele despedaça, ele segue a física de um personagem do Looney Tunes, por exemplo. E isso funciona tão bem que quando fizeram animações do Crash, funcionou perfeitamente, porque o personagem tem a essência de um desenho animado. As mudanças no design e os erros que aconteceram nesse processo. Eles acertaram em cheio o design de personagem do Crash logo de cara, mas mesmo assim eles quiseram mexer. E mexeram, e mexeram, e mexeram demais, até o Crash perder toda a identidade dele. Chegou num ponto que eles modernizaram tanto ele, que ele virou um playboy tatuado. Tiraram as luvas dele, mudaram os pelos, os olhos, né? Mudaram o corpo, mudaram tudo, e isso fez com que ele perdesse completamente a sua essência, aquele conceito inicial que fez todo mundo se apaixonar pelo Crash. O jogo em si, dessa época, não são ruins, eles podem até ser bons, mas foi um erro mexer tanto assim no design do personagem. Eles tanto sabem que foi um erro que o jogo mais recente da franquia, o Crash 4, se chama Crash 4. Eles desconsideraram tanto as outras fases do Crash que eles fizeram uma piada dentro do próprio jogo. Eu estarei no topo da montanha, não congele no caminho. Nossa, senti que o rancor desse cara não é de hoje. Quantas vezes na vida você já derrotaram esse palhaço? 3. Jura? Só 3? Que coisa, parecia mais. A animação em Crash Bandicoot.
Quando o primeiro Crash Bandicoot foi lançado, os desenvolvedores tiveram que lidar com um problema enorme, a falta de memória dos videogames da época. O PlayStation era revolucionário sim, mas não tinha memória suficiente para fazer certas coisas com tranquilidade. E aí, para isso, eles tiveram que fazer gambiarras inteligentíssimas que salvaram o dia. Eles tiveram que ser bem criativos. E eu vou dar aqui alguns exemplos. A maré do oceano, no início, parece infinita, né? Mas, na verdade, ela é só um pequeno espaço de água com uma ilusão muito bem feita. E até o próprio Crash, ele não tem textura nenhuma. Ele é um bloco liso que usa luz e sombra para parecer mais rico visualmente. Todo esse tipo de gambiarra economizava muito recurso e aí sobrava espaço para eles investirem em animações específicas para o Crash. E conforme os jogos foram evoluindo e a franquia foi evoluindo, essas animações também foram ficando cada vez melhores. Agora, olha como eles foram cuidadosos no movimento de giro do Crash, que é o movimento icônico dele, né? Eles poderiam sim, simplesmente terem feito o modelo simplesmente girar bem rápido, mas não. Eles tiveram o cuidado de criar um modelo específico para o giro, aplicando técnicas como o Smear, que é aquele efeito de distorção que deixa o movimento mais fluido e dinâmico. Você vê partes do corpo dele se multiplicando ou se esticando, e cara, é lindo de ver, é pura técnica de animação, eu fico até emocionado. É perfeito, cara, é perfeito, mas quando chegou o jogo Crash Mind Over Mutant, que é quando ele é um playboy tatuado, eles não fizeram o modelo do giro. Eles simplesmente giraram o modelo padrão do Crash e pronto. E isso foi um erro terrível. A mesma coisa aconteceu na participação dele no Skylanders Imaginators. De novo, sem modelo de giro. Só rodaram o personagem rapidão. Cara, péssima escolha. Ainda bem que nos remasters e no Crash 4 eles voltaram a fazer do jeito certo, com um modelo específico pro giro, embora eu acho que nenhum deles ficou melhor do que nos primeiros Crash, na trilogia original do PlayStation 1. Não sei, parece que nas obras antigamente eles exageravam mais, sabe, nos movimentos, no design dos personagens, parece que as coisas eram mais intensas, não sei, talvez seja só impressão minha. Os cenários e a ambientação. E os cenários, hein? A ambientação sempre foi uma das coisas mais incríveis da franquia. Quando eu era criança, jogando no PlayStation 1, eu já ficava vidrado nos cenários. E hoje, jogando no PlayStation 4, as versões mais recentes do jogo, eu fico simplesmente fascinado. Agora que a gente tem consoles mais poderosos, né, a gente tem cenários que são muito mais profundos, que são muito mais ricos em textura, luz, cor, mas mesmo lá no começo, os cenários de Crash já eram muito bem feitos. E um detalhe muito interessante, né? Mesmo sendo um jogo 3D, o Crash não dá liberdade total para você andar pelo mapa, como se fosse um mundo aberto. Ele te conduz o tempo inteiro para frente, como se fosse um jogo 2D disfarçado de 3D. E para isso funcionar bem, os desenvolvedores sempre preencheram muito bem os cantos dos cenários para criar profundidade e também para colocar uma parede, né, nos lados para guiar a gente sem nem a gente perceber. Outro ponto incrível também é o trabalho deles com a água. A água sempre foi um grande desafio nos videogames. Se um jogo consegue fazer uma água bonita, a comunidade vai reparar e vai deixar claro que é um jogo bem feito. E o Crash, ele sempre teve uma água muito bem feita, desde o PlayStation 1 até hoje. Eles sempre fizeram questão de trabalhar com água em todos os jogos. Além disso, a variedade de cenários é sensacional. Você passa por ambientes tropicais, indígenas, futuristas, cheios de neve, e todos eles são repletos de detalhes e interatividade, tipo a água subindo nas fases do Egito, em Crash 3, ou aquele cenário musical incrível do Crash 4. Dar vida para os cenários sempre foi uma prioridade na franquia, desde o primeiro jogo. Crash Bandicoot, então, é uma franquia que simplesmente envelheceu de forma exemplar. Você joga o jogo, o remaster da trilogia, e não sente que está jogando um jogo antigo. Yes, it is true! The Bandicoot has brought all of the crystals and all of the gems to me! Ultimate power is mine! The world as we know it is about to end!
tudo ali. O design dos personagens, os cenários, a animação, a jogabilidade, tudo foi feito com tanto carinho, tanto cuidado e tanta ambição que até hoje o Crash é aclamado e amado no mundo inteiro. E essa foi a análise do canal Galdino Toon sobre a franquia Crash Bandicoot. E aí, curtiu? Aprendeu coisa nova? Se sim, cara, dá um like aqui, compartilha com seus amigos e se tiver uma sugestão de tema pro canal, é só você comentar aqui embaixo. E não se esquece de ler a descrição, eu deixei coisa importante pra você ver lá, beleza? Então é isso, pessoal, tamo junto e até a próxima.